Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Mariana Cunha, todos já me conhecem. Eu sou professora de língua portuguesa dos 8º anos A, B e C, tá certo? A nossa aula de hoje é uma aula curtinha, uma aula mais divertida, né? Eu sou professora da Escola José Cursino. A semana passada não houve aula porque era 7 de setembro. E essa aula é uma continuação da nossa última aula, que eu falei sobre linguagem formal e informal. Isso é um exemplo de texto informal, de informalidade, tá certo? Antes da aula, eu queria fazer uma pergunta a vocês, né? Vocês sabem o que é um enigma? Alguém já ouviu falar? O que é preciso para revelar um enigma? Alguém saberia dizer o que é uma carta enigmática? Já ouviu falar em carta enigmática? O que caracteriza uma carta enigmática? Como ela deve ser? E em quais suportes, em quais lugares encontramos esse tipo de jogo de brincadeira? Vamos lá para a aula? Hoje a gente vai falar sobre carta enigmática, né? Carta enigmática é um gênero textual pouco usado, mas muito conhecido, né? Faz parte da linguagem formal, porque ela vai misturar texto escrito com imagens, e aí só se circula entre os amigos. Você não vê isso no texto formal. No texto formal não pode colocar imagens, então por isso que a gente diz que faz parte da informalidade, né? Vamos lá. A carta enigmática é aquela que mistura a linguagem verbal, a linguagem escrita, com a não verbal, que são as imagens, as figuras, né? O enigma se forma a partir do momento em que o texto deixa de repassar ao leitor as informações traduzidas pela leitura e inclui elementos que devem ser compreendidos separadamente. Assim, figuras ou sons misturados com palavras podem compreender uma carta enigmática. Vale dizer que a carta enigmática é importante para desenvolver a habilidade de leitura. Então, você vai desenvolver a sua leitura, né? O raciocínio, porque vai mexer um pouquinho com matemática. Tem cartas que têm os sinais de mais, de menos, né? Interpretação e integração. Por que integração? Porque a carta foi justamente feita para que você interaja com outra pessoa. Você quer mandar um bilhetinho para alguém e não quer que as outras pessoas descubram. Então, você manda uma carta enigmática para uma pessoa e depois manda dizer o que significa os símbolos. Ou manda primeiro dizer os símbolos, né? E assim você mantém com aquela pessoa uma relação de integração e de confidência, né? Ali está confidenciando algo que ninguém pode saber. Características, né? Caracterizam por representar um jogo de linguagem, um joguinho que reúne palavras ou parte delas, e figuras. Esta combinação compõe um enigma que, quando revelado, transforma a leitura de um texto em uma brincadeira interpretativa entre símbolo e escrita. Exemplo de carta enigmática. Tem aí 2 exemplos, né? Aí um desenho de um dente, menos NTE, que fica D, mais desligue o celular, que tem a imagem do celular, e aí aparece L e uma teia, menos T, e leia, troca o T pelo L, então fica leia um livro. Desligue o celular e leia um livro. Beleza, esse é pequenininho, um recadinho, né? Esse aqui é um pouco maior, né? O outro exemplo. Tem um porta menos tá. Eu vou explicar tudinho, que é para vocês não terem dificuldade quando vocês forem fazer a atividade, né? Porta menos tá, pó. Queijo menos ijo, fica porque, ao invés de você está, né? Menos estrela menos estrela, mas tá, está no celular. Que tal? Aqui é Lego, né? Lego menos go. Lê mais é. Que tal ler um livro? Estudar ou, quer dizer, O mais U, né? Tira o voo de ovo. Ou até, né? Abelha mais té, A mais té. Aí o Messi menos si, até mesmo dá uma saidinha, né? A gente fica parecendo até gago, né? Falando, né? Mas é para poder decifrar a carta. No final deu tudo certo, né? E essa foi um pouquinho maior. Essa foi menor, essa parece até ser um recadinho, e essa aqui foi um pouquinho maior. Mas todas as duas dá tranquilo de resolver. Essa aqui ainda é mais fácil ainda, faz parte da cadeia alimentar. Diz assim: leia abaixo a carta enigmática da cadeia alimentar.
As cartas que não tem muito o símbolo matemático ficam mais fáceis de a gente ler, né? Então aqui só vai aparecer um símbolo, vai ser mais tranquilo. Olha, o gafanhoto verde curtia um dia ensolarado, né? Um dia de sol, enquanto comia uma folha. Beleza. Um sapo que estava de olho no gafanhoto deu um pulo e papou o gafanhoto. O sapo resolveu dormir debaixo de uma árvore, mas de repente apareceu uma cobra que comeu o sapo. O urubu que estava de olho na cobra, nhaque, era uma vez uma cobra. O caçador avistou o urubu voando e, bum, matou o urubu. Então, isso aqui é sobre uma cadeia alimentar. Não sei se vocês já estudaram esse tipo de assunto, né? Esse é um assunto de biologia, de ciências, né? Ele vai falar sobre a cadeia alimentar, as alimentações dos bichos, né? Como eles se alimentam. E ele foi mais tranquilo porque não tinha símbolo da matemática. Aliás, só tinha um símbolo, né? Então foi mais tranquilo. Vamos para as atividades de hoje. Vamos lá. A primeira atividade é: faça a leitura do texto enigmático e reescreva no caderno substituindo as figuras por palavras. Então vocês têm um texto aqui, eu vou colocar no grupo daqui a pouco, tá certo? E vocês vão fazer essa leitura do texto enigmático e vão passar para o caderno traduzindo o que é que ele quer dizer. Aqui eu tenho um texto e ele quer dizer alguma coisa, certo? Então eu quero que vocês façam a tradução desse texto no caderno. Passem para o caderno traduzindo. Eu vou colocar no grupo, vocês podem pausar aqui o vídeo para poder escrever no caderno. A segunda atividade já é uma produção de texto. Né? O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês produzam uma carta enigmática, um bilhetinho seu, com as suas próprias palavras. Né? Vocês podem usar emojis ou fazer figurinhas. Né? E não precisa ser uma carta grande, pode ser um recado. Façam no caderno. Primeiro traduzam a atividade 1 e depois tentem fazer o 2. Façam no caderno usando emojis, né? Desenhando direitinho. Eu sei que muita gente não tem saco para desenhar, não tem paciência, não gosta, né? Mas faz parte da atividade, né? Faz parte. Em língua portuguesa a gente tem que mesclar um pouquinho, né? É para escrever, mas em vez de escrever você vai desenhar, né? Escreva com suas próprias palavras, né? Esqueci palavras aqui. Uma carta enigmática. Escolha um tema, né? E prestem atenção nas imagens que vocês podem utilizar. Podem usar emojis, né? Aqueles símbolozinhos do celular, por exemplo, ou outro tipo de imagem. Beleza? Qualquer coisa eu estou disponível. Hoje o plantão é meu, né? Eu vou estar no WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem para mim, quem não entendeu, porém eu acho que a aula é prática, né? É fácil. Não é você não entender, é você tentar fazer. Você tentar fazer, você vai conseguir. Tá certo? Eu estou disponível para correção de atividades e para qualquer dúvida, tá bom? Desejo a vocês uma boa semana. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula, semana que vem. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.